o sinal, na língua de sinais, equivale à palavra. Então, imagina que você está tendo uma explicação e de repente a pessoa fala uma palavra muito difícil, prosódia. Tá, eu preciso entender o que é prosódia para compreender o que está sendo falado. Né? Então, o surdo não tem aula da própria língua, então ele aprende em contato com outros surdos, no bate-papo. Então, isso corre um risco muito grande de você aprender palavras, vamos dizer assim, erradas, né? Então, as crianças, se estão inseridas no meio de crianças, elas vão brincando, conversando, pode falar uma palavra errada. Não tem aula de Libras, ele não tem aula da própria língua. Aonde que ele vai aprender a sua língua melhor? Como é que você, sabendo 5 palavras, vai para o Japão e aprende ao mesmo tempo, em português, falar japonês? É muito difícil, a sua bagagem de vocabulário, né, o seu léxico é muito pobre. Ah, eu sou autodidata. Você abre um livro, dependendo da área que ele for, não adianta ele estar em português. Não é assim, né? Você compreender uma língua é muito trabalhoso. Você tem a cultura, né? Além das palavras em si, você tem uma cultura que está envolvida. E o surdo não tem oportunidade nem de aprender o seu próprio idioma. Porque para ele aprender outro idioma, você precisa de um idioma, você precisa ter uma base linguística. A língua 2, que é o que o surdo aprende em relação ao português, se ele for usuário da Libras, ele vai aprender o português como língua 2. Por quê? Porque ele vive dentro de uma comunidade que fala o português, escreve o português. Existem, na verdade, vamos dizer, 3 grandes eixos de educação de surdo. A oralista, onde você prega que a melhor forma de ensinar um surdo seria um implante, fazer com que ele ouvisse melhor, e as aulas serem através de leituras labiais, né? Então, você fala o mais próximo do aluno, solicita que ele fale também, e essa forma se dá a educação oralista. Você tem uma escola de inclusão, onde você tem um professor que é titular, um intérprete, a turma onde tem a maioria de ouvintes e um bocadinho de surdo ali enfiado no meio. E você tem a educação bilíngue, que é uma luta atrás da qual os surdos estão muito empenhados em conseguir. A gente não tem como saber se realmente essa forma de escola bilíngue seria a melhor para incluir o surdo, até porque a gente não tem mão de obra, professores qualificados. Porque o professor, além de ser formado na área de história, física, química, matemática, filosofia, ele também tem que ter um domínio muito grande da língua de sinais. E a língua de sinais foi reconhecida há poucos anos. 2005 está ali. Né? Então é muito pouco. Então eu acho que eu conheço, por exemplo, pessoas da minha área, 3 pessoas. Que são formados em química, que são professores e que têm fluência em língua de sinais. Então a primeira coisa que a gente deveria, como sociedade, é exigir que a lei seja cumprida. Tem que haver fiscalização, não há outra forma. Então se você tem uma universidade que meio que pressiona o seu aluno que passou no vestibular para pagar um intérprete, como é que faz? Não há fiscalização. O próprio governo não fiscaliza as leis que ele faz. Então, não vai haver mudança na mentalidade social, não vai haver mudança na educação, não vai haver mudança no Brasil, enquanto a gente não se conscientizar de que alguém tem que fiscalizar a quantidade gigantesca de leis que existe no nosso país.